Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Segunda-feira, hoje, 30 de junho de 2025. Estamos caminhando aqui. Hoje, aliás, é o dia que marca, né, a exata metade desse ano de 2025. Um ano que vem se arrastando, cheio de problemas. O ano de 2026 parece que já tomou todas as perspectivas desse 2025 e já está fazendo seus estragos, porque, como se sabe, 2026 vai ser um ano de uma eleição polarizada e muito, muito importante para o campo progressista, mas também para a direita, que está se preparando aí com todas as armas para poder reaver o poder perdido para o PT na última eleição presidencial. E ontem foi um vexame na Paulista, né? Bolsonaro levou só 12.400 pessoas à Paulista. Ninguém aguenta mais essa mala do Bolsonaro falando para ele mesmo, né? E foi uma manifestação engraçada, porque além do público que faltou também, parece que, bom senso às pessoas lá, e o Bolsonaro ainda teve que ouvir uma cantoria lá, feita especialmente por um grande grupo de skatistas aqui de São Paulo, logo que a manifestação se preparava para começar. Nós vamos ver tudo isso hoje, a repercussão desse vexame que foi ontem lá na Avenida Paulista, né? Eu repito, a manifestação de ontem, se a anterior, que levou 44 mil pessoas, já era questionável, a de ontem foi insofismavelmente um blefe, né? Ninguém aguenta mais ouvir falar de Bolsonaro, né? Então esse é o assunto principal hoje no nosso programa. Nós vamos analisar o que vai acontecer a partir de agora com relação a esse choro de Bolsonaro pela anistia. Será que cola? Será que não cola? Do Congresso Nacional parece que a onda já passou, né? E agora, com as ruas se negando sequer aí prestigiar o líder máximo da direita fascista brasileira, aí é que a coisa não fica bem parada mesmo, né? O fato é que ontem houve momentos de risos, né? Por exemplo, o discurso em inglês de Gustavo Gaia, ele fala inglês direitinho. É uma pena que as ideias dele, nem em português, nem em nenhuma língua, sejam sequer minimamente defensáveis. Mas ele fala inglês e fez lá uma participação em inglês. Malafaia vociferando para variar contra o ministro Alexandre de Moraes, ele que patrocinou esse vexame para o Bolsonaro. E agora vamos ver se eles se acalmam um pouco, né, antes de pensar em fazer outra manifestação. Porque daqui a pouco nem o Carluxo vai ver o pai falar lá na Avenida Paulista, né? Então é isso, gente. Lá fora, no exterior, as atenções continuam voltadas agora para a campanha que Israel promete fazer com força total, outra vez no norte da faixa de Gaza, né? Como se não bastasse todo o terror espalhado por lá ao longo desse ano e meio de massacre, genocida, de limpeza étnica. O Estado de Israel, agora que não tem mais os inimigos do Irã para combater, por causa da imposição do Trump, né? Por um comportamento defensável dos dois lados, Israel volta às suas baterias, né, da sua sede de matar de novo contra a faixa de Gaza, e a gente vai ver isso, né? E essa semana nós vamos ter também uma movimentação muito importante na seara presidencial, porque o Lula pediu na sexta-feira passada para a Advocacia Geral da União preparar os argumentos para ingressar com uma ação no Supremo contestando a derrubada do decreto que aumentava a alíquota de IOF pela Câmara Federal, né? Pela Câmara Federal. Então, essa semana nós vamos ter avanços importantes, né? E na seara do judiciário ainda, nós vamos ter a definição, já tivemos, aliás, a definição sobre a data do início da apresentação das testemunhas do núcleo 2 da trama golpista, né? Vai ser entre o dia 12 e 14 de junho, portanto, de hoje a 2 semanas. Segunda-feira da semana que vem a gente vai ter isso tudo acontecendo lá em Brasília, né? Gente, hoje nós estamos sem o Alex aqui, foi um fim de semana importante, porque nós tivemos lá o Bayern de Munique detonando o Flamengo num jogo que teve 10 minutos de pânico inicial e depois, apesar da recuperação, o Flamengo dançou, né? Restam apenas 2 times brasileiros agora, porque o Botafogo saiu, o Flamengo saiu também, portanto restam 2 clubes brasileiros ainda disputando lá o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, né? E o Palmeiras está caminhando, o Palmeiras está nas quartas de final. Será que vai trazer para casa o título que os adversários o acusam de não ter um título mundial? Está chegando aí, né? E ainda que você não seja palmeirense, é bom ver esse time, né, entre os que vão aí avançando no campeonato. Mas o Alex hoje, que é a nossa cornucópia dos assuntos futebolísticos, está de folga. Então nós não vamos ter aqui hoje nenhum comentário sobre futebol, tá bom? Vamos começar o dia falando sobre a meteorologia, como a gente faz todo santo dia aqui.
Semana começa fria aqui no centro-sul do país. Hoje os gaúchos de novo com risco de chuvas torrenciais por lá, com aquele medão de inundações outra vez. E aqui no centro-oeste, no sudeste do Brasil, um período de inverno atípico, né? Porque nunca choveu tanto no inverno. Olha, os produtores rurais estão dizendo que dá para plantar outra safra de soja, né? Por causa da chuvarada que não para de cair. Movimento atípico. Você se lembra que no ano passado, retrasado, foi uma seca avassaladora. Nós tivemos aquelas nuvens de poeira, né, nas plantações que levavam embora aí toneladas e toneladas de insumos, né, da palhada das lavouras que restaram da estação das chuvas, mas esse ano não está acontecendo nada disso. Esse ano nós temos um clima absolutamente ameno, tranquilo, muito mais frio do que a gente esperava e assim caminha este inverno recém-iniciado. Está aí na tela para vocês o mapa da previsão do tempo. Eu vou começar vendo aqui os alertas, né, para que a gente possa saber se há alguma situação de risco hoje no Brasil. Está aqui o mapa, olha, hoje está tranquilo, nós temos só 2 zonas, né, assinaladas com alertas aqui, mas são alertas fracos, alertas amarelos. Esse aqui do litoral do Nordeste, que vai de Pernambuco até Alagoas, vai ter chuva lá, tem acumulado de chuva também. Solo hidratado, risco para quem mora em morro. E aqui entre Rondônia e o litoral do estado de São Paulo, nessa faixa amarela que atravessa, aliás, do Acre, né, até o estado de São Paulo, que atravessa Rondônia, boa parte do Mato Grosso, todo o Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, e daqui para baixo o alerta é amarelo. Qual é o alerta aqui? Olha, na fronteira com o Paraguai, declínio da temperatura, temperaturas que vão ser 5 graus centígrados abaixo da média ou mais. E aqui no sul do país, especialmente na região das Serras Gaúchas e também na Serra Catarinense, acumulado de chuva, né? Porque o solo muito hidratado lá, com a chuvarada toda. E a preocupação em Porto Alegre é muito grande, né? Porque esse aguaceiro todo traz de volta a perspectiva daquele cenário que a gente viveu no ano passado, né? Com chuvas torrenciais, com rios extravasando a cota máxima e muitos alagamentos, né? Vamos torcer para que a coisa fique melhor parada lá do que foi há 1 ano e pouco atrás, né? Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo propriamente dita, com as temperaturas em algumas poucas cidades aqui que eu vou falar, mas olha só que coisa incrível. Olha, Porto Alegre, máxima de 10 graus com a chegada dessa nova frente fria e mínima de 0. Portanto, gauchada, né, vai permanecer aí de poncho e cachecol ao longo do dia de hoje, porque o gradiente térmico está muito pequeno, 10 graus de máxima, 0 graus de mínima. Temperatura agora lá deve estar quase aí beirando 0 grau, né? Em Florianópolis, mínima de 8 graus, máxima de 15 graus Celsius, também um gradiente pequeno, uma variação pequena da temperatura. Em Curitiba também 8 graus Celsius de mínima, 12 graus Celsius de máxima. Aqui em São Paulo, a mínima na madrugada foi de 13 graus Celsius, a máxima será de 21, a temperatura agora em torno de 16 graus no comecinho do dia. E em Campo Grande, 19 graus de máxima, 10 graus de mínima. Em Cuiabá, 11 graus de mínima. Meu Deus do céu, tem gente morrendo congelada lá em Cuiabá, porque Cuiabá é uma cidade que a temperatura beira os 40 graus o ano inteiro, né? Hoje tivemos lá durante a madrugada 11 graus Celsius. Deixa eu ver aqui, só por curiosidade, porque 11 graus em Cuiabá, gente, é preocupante, hein? Vamos ver aqui à noite. Como é que vai estar a temperatura lá em Cuiabá? Tá aqui, olha, 11 graus, a temperatura para a noite hoje. Então, pessoal lá do Mato Grosso, ó, bote roupa aí, porque sair de casa hoje vai ser um desafio para vocês, tá bom? Em Rondônia, 17 graus, mas a máxima lá vai a 35, em Rio Branco, 18 graus de mínima com 30 graus de máxima, tá? Essa é a meteorologia para hoje. Você já sabe, no restante do país, muita seca nessa parte aqui do centro-oeste, do sudeste, né? É a parte mais clara aí do mapa, onde as condições são as mesmas condições de inverno. Dias lindos, céu azul, né? Aquele pôr do sol maravilhoso e um friozinho à noite, mas nada fora do controle, tá bom? Vamos agora ver, gente, as manchetes do dia aqui no site do ICL, que concentra todas as informações importantes do dia para que você possa começar o seu dia já muito bem informado aqui no ICL. E é obviamente que a informação importante no mundo da política é a informação
do evento flopado de ontem, a manifestação que virou uma manifestacinha lá na Avenida Paulista, né? A nossa manchete é: ato bolsonarista reúne público pequeno na Avenida Paulista, líder petista classifica de fiasco. Nós vamos ver tudo isso aqui, porque a própria manchete aqui no intertítulo diz que o monitor do debate político do SEBRAP calculou um público de 12,4 mil pessoas. 12 mil, não é nada, hein? Para quem dizia que ia botar 1 milhão e tudo mais, zero. Ou seja, até os bolsonaristas de saco cheio dessa insidiosa campanha do Bolsonaro pela autoanistia, né? No entanto, não faltaram bravatas durante o evento de ontem, a gente já vai ver isso aqui. Vamos detalhar a notícia para vocês? Está aqui: ato bolsonarista reúne público pequeno na Avenida Paulista, líder petista classifica de fiasco. O ato chamado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo na Avenida Paulista reuniu visivelmente menos participantes do que em manifestações anteriores da direita. Os próprios bolsonaristas que estavam no trio elétrico reconheceram que estava mais esvaziado em comparação a outros que foram feitos no mesmo local. Em frente ao MASP, o público não chegou sequer a preencher um único quarteirão. Já do outro lado, na altura da rua Peixoto Gomide, o público se espalhou por cerca de 2 quarteirões. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL no Congresso Nacional, disse que o fato de ter sido realizado no fim do mês prejudicou o quórum na avenida, como se isso fosse uma questão de economia popular, né? O que disse o Sóstenes Cavalcante? Acho interessante quem fala que está esvaziado. Realmente, é o penúltimo dia do mês. Nosso povo vem sempre pagando passagem, mais as despesas de Uber. O jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique no mesmo dia pela Copa do Mundo de Clubes também pode ter desmotivado alguns fiéis, além do início das férias em muitas escolas, segundo Sóstenes Cavalcante. Quer dizer, um monte de fatores aqui, nada ligado, né, à choradeira de Bolsonaro e ao estado de profundo saco cheio em que o país se encontra dessa catilinária, né, pós-golpe, que tem como único objetivo tentar forçar o Supremo Tribunal Federal a dar uma folga aí, né, para o líder dos golpistas, que é o Bolsonaro. E o que mais que o Sóstenes disse? Faça um desafio à esquerda de colocar nas ruas 1/3 da quantidade de gente que nós colocamos. Mas aí basta um ônibus, né, Sóstenes? Aí é moleza, se for só 1/3, gente, olha, esquerda, vamos fazer o desafio aí para ver, vamos aceitar o desafio para ver qual é a prenda que será paga pelo Sóstenes Cavalcante, né? Outro fator citado pelos aliados foram as férias escolares, né? E, enfim, aqui a informação da participação é um cálculo científico com a margem de erro que, embora elevada, não mudaria muito o cenário, ainda que estivesse totalmente subdimensionada, né, a participação popular nesse ato. Diz aqui a reportagem no portal do ICL, diz o seguinte: o levantamento realizado pelo monitor do debate político do SEBRAP e a ONG More in Common calculou que o público deste domingo na Paulista foi de 12,4 mil pessoas. A medição foi feita às 15h40, momento de pico da manifestação, por meio de fotos tiradas por drones e por um sistema de inteligência artificial. A mesma contagem citou a presença de 44.009 pessoas, 45 mil, vai, não sejamos preciosistas, no ato de 6 de abril na Paulista e de 18,3 mil pessoas em Copacabana, no ato de 16 de março. O evento foi encerrado por volta das 16 horas, depois do discurso do ex-presidente. Na véspera do ato, o Bolsonaro participou de uma live promovida por aliados para tentar chamar mais apoiadores. Em falas e discursos, apoiadores falaram que é preciso perseverança do momento vivido pelo ex-presidente, com processo em estágio avançado no Supremo Tribunal Federal. Abre aspas aqui: no ato esvaziado da Paulista teve reza, teoria da conspiração, ataques ao Supremo, defesa golpista e até pedido de sanções contra o Brasil. O governador de São Paulo tentou posar de moderado, trocando a camisa amarela da seleção pela azul, mas repetiu o mesmo roteiro. Atacou o PT e exaltou o Bolsonaro. Está no mesmo barco. O ato foi uma derrota política. Quem falou isso aqui? Lindbergh, líder do governo, né? Petista que é líder do governo, lá na Câmara Federal. Gente, agora houve um momento ali de frustração. Vocês vão ver agora, eu vou começar a colocar para vocês aqui os vídeos que a gente selecionou sobre esse evento. E são vídeos que denotam exatamente o que estava acontecendo ali. Vamos lá, olha, primeiro de tudo, né, antes da manifestação, quando a concentração era notadamente pequena, ainda teve mais algo, uma pitada enfim,
uma pitada de protesto do campo progressista dentro do evento dos bolsonaristas, né? Eles tiveram que engolir uma manifestação de centenas de skatistas que chegaram lá de surpresa. Ninguém sabe de onde saiu tanta gente, quem foi que mobilizou, mas o fato é que a garotada chegou a Paulista e chegou aprontando, falando alto. Querem ver só? Vamos rodar para vocês aqui o VT sobre como é que foi essa chegada desconcertante dos skatistas no ambiente do protesto contra o Supremo feito pelos bolsonaristas. Roda para nós. Pessoal, se liga no que está acontecendo aqui de manhã. Apareceu um monte de skatista aqui, ó. A gente não está entendendo nada. Vieram afrontar a gente aqui, ó. Olha lá, ó. Os skatistas vieram aqui na Paulista afrontar os manifestantes pacíficos. Negócio de skate, mano. Alguma coisa de skate. Agora, o que eles estão reivindicando, aí ninguém sabe. A gente tem o cuidado de botar um bip aqui, né, para você não escutar os palavrões aí, mas, enfim, num país em que o próprio ex-presidente da República era um pornógrafo que não perdia a oportunidade de falar nenhum palavrão, não tem problema, tá aí o registro da cena inusitada, né? E aí, quando começou a manifestação, nós tivemos aí de novo, né, um esforço grande dos participantes lá para se fazer ouvir lá fora, já que aqui dentro ninguém quer saber deles, né? E o Gustavo Gayer, né, aquele futuro ex-deputado que está aí para ser cassado, ele fez um discurso em inglês, aproveitando, né, fazendo aqui uma referência àquele outro vexame do Bolsonaro que falou aquele negócio de ice cream and popcorn sinners. Engraçado demais. Mas ontem, de novo, teve essa história de inglês e o Bolsonaro arriscou gastar o seu inglês macarrônico, primeiro admitindo que não falava nada, o que, né, não é muito difícil da gente intuir. Vamos ver aí o VT sobre a parte, digamos assim, cosmopolita, né, dos discursos de ontem na manifestação flopada do Bolsonaro. I don't speak English. The book is on the table. We are freedom-loving people of Brazil. Our judiciary system is the greatest risk for our democracy. Make Brazil great again. Make Brazil great again. Se perguntar para ele o que é isso, ele não sabe, tá? Ele só sabe que ele ouviu isso lá do pessoal do Trump, né? E aí, momento culminante. Qual que foi? Malafaia. Malafaia, de novo, que é o grande patrocinador desses atos, os fiéis da igreja do Malafaia pagam a conta dessas manifestações todas que eles... Aliás, o Malafaia está gastando mais dinheiro com manifestação do que com serviço religioso, né? Mas o Malafaia ontem falou uma verdade. O Malafaia falou algo de que não se pode discordar. Quer ver só? Roda o VT, por favor. Se isso aqui é um país sério, ele tomava um impeachment e ia para cadeia. Sabe por que um cara desse não toma um impeachment? Porque quem tem o poder para isso é o Senado? Eu vou dizer para vocês. Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Muito bom. Vitão, agora, o Vitão hoje está aqui no lugar do Alex, tá, gente? Está sofrendo ali na direção de TV aqui com as minhas mudanças de roteiro. Nós vamos colocar agora o VT Bolsonaro Anistia, tá? Para ver o que o Bolsonaro falou. Ontem, parece ter jogado a toalha finalmente, porque pela primeira vez num ato público, né, publicamente, ele admitiu que nem precisa ser candidato, coisa que não será mesmo, porque está inelegível, mas enfim, admitiu a possibilidade de não disputar a eleição pela primeira vez, né? Disse ao público, no entanto, ao público miúdo que estava ali, que quer mudar o Brasil se derem para ele a condição de ter maioria na Câmara e no Senado, né? Que é uma perspectiva que não está no horizonte de ninguém, só no horizonte do Bolsonaro. Então vamos ver aí o VT Bolsonaro Anistia, Vitão, por favor. Se alguém aqui agora está reclamando da sua vida, lembre-se que pessoas iguais a você, inocentes, humildes, mães, pais, avós, agora estão olhando para cima e vendo um concreto numa penitenciária.
Quem está preso e deve alguma coisa, sente. Agora, quem está preso e nada deve, isso é uma tortura. E a anistia é competência privativa do Congresso Nacional. Por uma minoria que, usando o poder da sua caneta, tentou jogar o Brasil nos braços de uma ditadura que vocês sabem como ela começa e como ela termina. Compareça, vá a Copacabana. É por todos nós. Nós já anistiamos Nem no precisa mais, passado tá bom. quem fez... Tá bom, não precisa mais ver o que esse cara tem falado sobre anistia. O fato é que é o seguinte, já não tinha quase ninguém para assistir lá de baixo, né? Então agora ele está começando a se encaminhar para isso. Só que tinha ali ao lado dele alguém que os bolsonaristas raiz consideram quase que um inimigo, né? Vão ter que se haver com esse cara, porque, né, a campanha está lançada, está na rua. Só falta fazer uma admissão explícita disso, que é quem? É o governador de São Paulo, Tarcísio. Ontem o que se esperava, o que os bolsonaristas esperavam do Tarcísio é que metesse, que rufasse o pau no Supremo Tribunal Federal. Acontece que ele não fez isso. Olha, ele inclusive trocou a camiseta amarela, né, que é o uniforme dos patriotários, por uma camiseta azul. Está se distanciando visivelmente do Bolsonaro, né? E olha, ele falou bem do Bolsonaro, obviamente, porque o Bolsonaro estava ali do lado dele, não ia deixar de elogiar também, né? Mas o que os bolsonaristas esperavam para alinhar, né, a criatura e o criador, era que ele criticasse o Supremo Tribunal Federal. E isso o Tarcísio não fez. Roda o VT, Vitão. Em 2 anos e 7 meses, destruíram tudo. Olha o prejuízo dos Correios, olha o que estão fazendo. E eu quero saber, eu quero que vocês me respondam se o Brasil aguenta. E eu vou dizer para vocês, o Brasil não aguenta mais a desfaçatez. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o gasto desenfreado. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais a política de campeões nacionais, porque eles voltaram. O Brasil não aguenta mais a corrupção. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês. É o pequeno empresário, é o pequeno produtor. O Brasil não aguenta mais aumento de imposto. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o PT. Aguenta ou não aguenta? É por isso que a gente quer ver fora o PT. Fora o PT. O Brasil não merece esses caras. Fora PT e nada de Bolsonaro, né? Falando já, né, incorporando aí enfim, a figura do candidato que ele fatalmente será, né? Então foi assim ontem o ato esvaziadíssimo, né? Agora vamos ver quando é que essa direita terá coragem de chamar uma outra manifestação, porque a gente já viu aí que não cola, né? Pessoal, agora depois de ver essa pataquada toda lá na Paulista, eu quero mostrar para vocês uma manifestação que ontem eu achei comovente, sabe? A gente acompanhou na semana passada aquele drama todo que foi a tentativa de resgate da Juliana Marins, que acabou falecendo no Monte Rinjani, lá na Indonésia. E o Brasil inteiro sofreu com aquilo, como se ela fosse uma pessoa do convívio da gente, uma parente da gente, né? Todo mundo ficou frustrado depois quando veio a notícia de que ela não havia resistido. E ontem o governador da província lá onde aconteceu o acidente fez uma manifestação na internet que foi uma manifestação bastante efusiva. Pode dar aqui para mim, por favor? Está chegando aqui uma água aqui para eu tomar, porque a essa hora a garganta já começa a apitar aqui por causa da secura do ar-condicionado. Mas vamos lá. O governador, obrigado. O governador da província lá, ele veio a público, fez ontem uma manifestação destinada ao povo do Brasil, sinal de que lá a população da Indonésia tem o feedback daquilo que aconteceu por aqui, de todo o ambiente emocional que cercou essa tragédia, né? E ele se desculpou, fez uma manifestação bastante humilde, eu vou colocar aqui para vocês um trechinho, e falou dos esforços que foram feitos e também admitiu que a estrutura falhou e que ela precisa melhorar muito. Então vamos ver o que foi que disse o governador nessa mensagem em inglês encaminhada ao povo brasileiro. Eu vou pedir para o Vitão tirar a faixa da tarjinha para nós, para dar a gente ler. Pode botar em tela cheia. Governor of West Nusa Tenggara, home to Mount Rinjani
and the place where we tragically lost our sister, Juliana Marins. On behalf of myself and the people of West Nusa Tenggara, I extend our deepest condolences and heartfelt sympathies to her family during this time of unimaginable grief. May you be granted strength and continued well-being. We are all profoundly shaken by this tragedy, especially because it occurred here in our homeland. I want to assure you that from the very first moment we were informed of the accident, our rescue team acted with urgency and dedication. They put their own safety at risk to carry out their mission. Many of them were volunteers, driven solely by compassion and humanity. For in our culture, those who enter our land are considered family. However, despite the extraordinary efforts of our rescue teams, our operations were significantly challenged by the forces of nature. Thick fog and persistent rain hampered rescue efforts from day one, making it difficult even for thermal drones to detect precise coordinates. In addition, the sandy terrain near the location created extreme risk for the 2 helicopters we deployed, as the chance of sand entering the engines rendered airlifting operations unsafe. Please understand that I share this not as an excuse, but as a transparent acknowledgement of our current limitations. We recognize that the number of certified vertical rescue personnel remains insufficient, and that our teams still lack the advanced equipment needed for such missions. We also realize that safety infrastructure along Rinjanis Trail must be improved. Pois é, tá aí então a admissão, né, de que nem tudo funciona como deveria lá e esses foram elementos determinantes dessa tragédia. Agora, vocês imaginam o Zema fazendo um pedido de desculpa desse? Vocês imaginam o Tarcísio fazendo um pedido de desculpa desse? É um outro país, né, de onde um turista veio para protagonizar uma tragédia aqui no Brasil? Não cabe em mim achar que há a humanidade suficiente para que isso aconteça. De qualquer forma, foi assim uma mensagem bastante dolorida de alguém que sabe que essa morte poderia ter sido evitada, né? E agora cabe a eles lá tomarem providência para que ninguém mais de nenhuma nacionalidade morra nessa trilha insana. E o bom mesmo seria que as pessoas que gostam desse tipo de aventura atentassem para o risco absurdo que representa caminhar pelas grimpas desse vulcão em trilhas que são finas demais e que são inseguras demais para a caminhada humana, né? A gente espera sempre que as pessoas tenham juízo suficiente para evitar esse tipo de situação. É que, olha, fazer coisas que são arriscadas pode ser muito prazeroso, né? Desde que os riscos todos sejam ponderados e que a gente se equipe para evitar a ocorrência de qualquer coisa imponderável, porque numa situação como essa não existe possibilidade de erro. O erro equivale a uma sentença de morte, né? Então, assim, tem outras montanhas no mundo mais amigáveis, mais acessíveis. A gente sempre espera que as pessoas fiquem longe de lugares tão inseguros assim, com tão pouca infraestrutura. Mas fica aqui o registro de que essa foi uma atitude, pelo menos foi uma atitude bastante humana, né? E até certo ponto inesperada de uma autoridade responsável, justamente pela falha que acabou determinando a tragédia, tá? Vamos voltar aqui para os destaques agora no site do CL, para a gente terminar de ver o noticiário nacional. O nosso site também destaca hoje, tem uma matéria aqui sobre a decadência dos clubes militares, tá? E o clube militar perde relevância, se distancia da ativa e vê queda no número de filiados. O que é o clube militar? É aquela reunião de velhinhos das Forças Armadas, muito reacionários, que fica ali tentando induzir o pessoal da ativa a dar golpe, né? O pessoal da ativa envelhece, sai da ativa, vai para a reserva e aí vai ser desse clube militar. Mas acontece que o histrionismo, né, a falta de compromisso com a democracia, o tom muito agressivo, acabam fatalmente provocando esse tipo de esvaziamento, né? Vou ler aqui para vocês um trechinho da reportagem do Kleber Lourenço. O relatório anual da diretoria do Clube Militar do Rio de Janeiro, que foi publicado agora no mês de junho, reforça um diagnóstico que vem se agravando ao longo dos anos. A influência e a relevância da instituição vem diminuindo de forma constante.
entre julho de 24 e junho de 25, o clube perdeu mais associados do que conquistou. Foram 642 desligamentos e só 507 admissões, ampliando uma tendência de retração que já dura ao menos uma década. A informação foi publicada pelo site Sociedade Militar e confirmada pelo ICL Notícias, que teve acesso ao relatório. A queda se concentra justamente entre os sócios efetivos e vinculados contribuintes, os únicos que sustentam financeiramente o clube. Só nessa faixa, houve 501 desligamentos contra só 299 novas adesões, ou seja, uma diferença de 202 membros aí, né? A entidade que registrava 39.280 associados em 2014 chega agora a 26.080, perda de 13 mil membros em 10 anos. O documento oficial reconhece a dificuldade em reverter o cenário e afirma o seguinte: a média de idade dos sócios efetivos que pagam a mensalidade e remidos está muito elevada, em torno de 64 anos, que aliás é a minha idade. Toda vez que eu vejo alguém falar que uma pessoa de 64 anos tem idade muito elevada, me dá uma dor no coração, sabe? Preciso confessar para vocês. Mas vamos lá, é o clube dos velhinhos lá das Forças Armadas, do Exército, né? Mesmo com campanhas voltadas para alunos da AMAN e outras escolas de formação militar, a captação de novos associados jovens tem sido insuficiente. Iniciativas como a cobrança simbólica de apenas 10% da mensalidade para aspirantes e guardas marinhas não têm conseguido rejuvenescer o quadro social. Embora a diretoria cite fatores como baixa remuneração dos militares e distância geográfica como justificativas para o desligamento dos sócios, o relatório não aborda um aspecto central, que é o papel da oficialidade da ativa na manutenção do clube. A presença desses oficiais é preponderante para a sobrevivência da entidade. São eles, ainda na ativa, que compõem o fluxo potencial de novos associados e que poderiam garantir a renovação institucional. Só para lembrar aqui, o Clube Militar é aquele clube lá no Rio de Janeiro, né, que tem, enfim, é um clube luxuoso e tudo mais, mas o principal papel dele tem sido a incitação de golpes no Brasil, né? Talvez esse choro dos velhinhos lá da direção do Clube Militar esteja mais afastando do que agregando novos associados, né? E aqui a nossa reportagem lembra que esse vínculo levanta uma outra questão. O Clube Militar há décadas é palco de manifestações políticas, muitas vezes alinhados a segmentos ideológicos específicos dentro das Forças Armadas. Se a oficialidade da ativa é sócia da instituição, então participa direta ou indiretamente do ambiente político cultivado ali, ou seja, os sócios acabam se associando não apenas ao clube, mas também ao seu ideário, né? Se não participa ativamente, diz o texto aqui do Kleber, poderia e talvez devesse exercer mais influência para assegurar um perfil mais institucional e apolítico do clube. E só para terminar aqui, o relatório destaca que, apesar das dificuldades com a arrecadação, a gestão conseguiu fechar 2024 com R$175 mil de superávit, tá bom? São as informações do Clube Militar lá do Rio de Janeiro, instituição que está na base dos últimos movimentos golpistas do Brasil. Aqui nós temos mais uma informação, eu já acabei de mostrar para vocês aqui o vídeo. O Tarcísio falou ontem, rasgou o verbo lá, mas não falou aquilo que os bolsonaristas queriam, né? E isso está gerando críticas entre os bolsonaristas. Ele criticou o governo Lula, fez lá o discurso de que ninguém aguenta mais o PT, que a gente já viu aqui, mas falar contra o Supremo, que é a obsessão de Bolsonaro, isso acabou não acontecendo. Olha só, gente, nós estamos vivendo um momento de baixíssima popularidade do Congresso Nacional. Nós estamos vivendo também um momento de baixíssima popularidade de outras instituições brasileiras, né? Mas o Congresso, que é uma instituição bastante transparente, pelo menos ela está sujeita à crítica social, está vivendo lá uma onda de memes, que está aí anotada no nosso site, né? Uma onda de memes que rotula os parlamentares, muito adequadamente, aliás, de defensores de riscos e de gastadores. As duas coisas estão corretas, então a percepção popular está muito certa. E aqui nós temos aqui, olha, as imagens, né, de parlamentares aí, olha, com um comportamento que é deplorável, né? O que diz a nossa reportagem sobre isso, sobre essa onda de memes que varre a internet?
É bastante expressiva a recente enxurrada de críticas nas redes sociais de deputados e senadores. No mês de junho, 92%, ou seja, quase tudo, quase todas as citações ao Congresso Nacional nas redes sociais foram negativas. Os motivos da insatisfação são bastante evidentes, principalmente pelas medidas impopulares, pelos nababescos gastos públicos, pela percepção de conivência, alinhamento com o interesse de elite econômicas e o mote Congresso inimigo do povo, explica o analista de redes Pedro Barciela. Como costuma acontecer no ambiente digital, a melhor tradução para essa raiva dos congressistas é feita em memes que tem inundado o Instagram, o X e também o Facebook. Um dos mais vistos foi o vídeo em que o presidente da Câmara, Hugo Mota, bebe o uísque direto da garrafa. Essa foto aqui, ó, que a gente acabou de ver, tá? Vamos lá. Então tá aqui, o republicano Hugo Mota bebendo o uísque direto da garrafa durante uma festa junina em Patos, cidade da Paraíba, que está dentro do seu domínio eleitoral. Dentro não, é reduto, o pai dele é prefeito lá. Na adaptação que corre nas redes, a garrafa estampa a palavra emendas, numa alusão ao alto valor das emendas que foi gasto pelo Congresso sem qualquer transparência ou controle do Executivo e do Judiciário. Uma outra ilustração que imita uma história em quadrinhos com personagens desenhados no estilo da série Os Simpsons, né? Um homem de terno seria representante do governo, fala: vamos taxar os bancos e as casas de aposta. Tá aqui, ó. E aí os outros respondem lá, ó, exagero, coitados, né? E eu acho que esse meme aqui ficaria melhor mesmo se tivesse aqui o presidente do PP, né? Que é um homem que devotou a vida dele à defesa dos pobres coitados dos ricos desse país, né? O Ciro Nogueira. Bom, vamos lá, vamos pular de assunto aqui para você ficar mais bem informado. Eu falava aqui, né, sobre rejeição, sobre impopularidade de instituições, e o Datafolha sondou a rejeição a algumas instituições, ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, né, onde é muito desigual a avaliação. Ela depende, a imagem que se tem do Supremo depende da adesão ao lado do espectro ideológico em que a pessoa que responde à pesquisa considera, né? Então, o Datafolha, ele constatou duas realidades diferentes. Olha só, a rejeição do Supremo chega a 91%. Mais uma vez, 91% é todo mundo, tá? Até dada a margem de erro dessa pesquisa, né? 91% de rejeição entre bolsonaristas, mais entre petistas ou simpatizantes do PT, cai para apenas 36%. Pesquisa mostra ainda que o sentimento de vergonha em relação aos parlamentares chega a quase 60%. Desta vez, a metodologia da pesquisa mudou, né? A metodologia, porque ela colocou dois sentimentos, né? De vergonha e de orgulho. E aí as pessoas responderam essa pesquisa dimensionando o que sentem em relação a essas instituições. O que diz a matéria aqui? Pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que o sentimento de vergonha em relação ao Supremo Tribunal Federal alcança anualmente uma fatia de 58% da população. Mas aqui nós estamos falando da média, tá? E é difícil a gente entender média ou mediana, né, num estudo que constata diferenças tão profundas, divergências tão profundas entre a maneira de enxergar de um lado e de outro, né? Então, 58% da população, na média, tem vergonha dessa instituição. 30% afirmam ter orgulho da Corte. 11% não sabem avaliar. Publicado no sábado, o levantamento também destaca a diferença de avaliação do Supremo entre eleitores do PL de Bolsonaro e do PT de Lula. O primeiro grupo, que é o do PL de Bolsonaro, nesse grupo o percentual de vergonha do Supremo é de 91%. E só 5% se consideram orgulhosos dos magistrados. Eu até nem entendi isso aqui, porque eu não sei como alguém que tão enfaticamente condena todas as ações do Supremo, como os bolsonaristas, como é que entre eles pode haver 1 em cada 20 que sente orgulho do Supremo Tribunal Federal, né, que afinal de contas está exercendo aí seu papel de fazer a correição dessas instituições para a sociedade, né? Então, 5% dos bolsonaristas se consideram orgulhosos dos magistrados. No segundo segmento, que é o segmento dos petistas, né, 36% dizem ter vergonha da Corte, mas 53% dizem que estão orgulhosos do trabalho da instituição. Entre aqueles que declararam voto em Bolsonaro na última eleição, o índice de vergonha em relação ao tribunal chega a 82%, mas tem 12% que se dizem orgulhosos aqui.
E já entre os eleitores de Lula, 52% manifestaram orgulho dos ministros e 36% disseram ter vergonha. E aí a gente vê como é complexo, né? O foco da realidade, porque as pessoas enxergam os problemas pela lente da sua ideologia. E hoje a ideologia está disseminada. Em qualquer discussão, você tem sempre a presença do elemento da polarização política como, né, parte da lente ideológica, que vai acabar determinando como é que a pessoa forma a paisagem das instituições na sua concepção própria. Continua aqui o texto do ICL dizendo o seguinte: o estudo também identificou que a avaliação dos membros do Supremo é mais positiva entre brasileiros que avaliam a atual gestão como ótima ou boa. Ou seja, se o cara gosta do governo Lula, você acha que está indo bem, acha que o Supremo também está indo bem. 57% nesse segmento dizem ter orgulho da corte. Para quem considera o governo Lula como ruim ou péssimo, o percentual cai para apenas 10%. Olha que diferença, 47% de diferença, é quase metade, né? Quase metade do total de entrevistados aí. As pautas que giram em torno do Supremo ganharam destaque nos últimos anos, especialmente no quesito da crise institucional alimentada por Bolsonaro, com ministros da Corte, e no âmbito dos processos judiciais que miram o ex-capitão e seus apoiadores em diferentes frentes, como é o caso da invasão dos prédios públicos no dia 8 de janeiro de 2023. A pesquisa do Datafolha também mensurou o índice de vergonha entre os brasileiros, que se refere à figura do presidente Lula, dos deputados federais e também dos senadores. A taxa observada foi de 56%. Olha só, para o Lula, atuais deputados federais 58% e 59% para os senadores. Portanto, eles estão muito próximos, né, no percentual de avaliações negativas, de sentimentos, vamos dizer assim, negativos da população. O estudo verificou também a percepção dos brasileiros sobre as Forças Armadas. E o resultado foi o seguinte: 55% dos entrevistados sentem mais orgulho do que vergonha dos militares, enquanto 36% demonstram o oposto. 9% não sabem responder à questão. Os pesquisadores também observaram que a avaliação das instituições militares se situa dentro da margem de erro do levantamento quando são comparados apoiadores de Lula e de Bolsonaro. No primeiro segmento, 52%, segmento Lula aqui, tá? 52% afirmam sentir orgulho das Forças Armadas, enquanto no segundo, entre bolsonaristas, o índice é de 54%. Vocês veem que a imagem das Forças Armadas, né, ficou maculada até mesmo entre quem apoia, né, o pleito pela reinstituição de um regime militar. E por último, a informação de que esse levantamento ouviu 2.004 pessoas em 136 cidades, no período que foi de 10 a 11 de junho. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nesse fim de semana, também a Folha de São Paulo publicou um levantamento impressionante. Está aqui na tela para vocês. Eu vou pedir para o Vitão colocar isso em tela cheia, porque a letra está muito pequenininha e eu sei que a maior parte de vocês vê pelo telefone celular o que a gente faz aqui. Então põe para mim, Vitão, por favor, em tela cheia esse slide. Quero mostrar para vocês o efeito deletério que provoca, né, a divisão espacial da sociedade, né? Qual é a informação? Olha, em São Paulo, o morador da região nobre vive 24 anos mais do que um morador do país, né? Então vamos ver. O que está lá no meiozinho, nesse miolinho onde aparecem as 4 bolinhas numeradas, estão os bairros nobres da cidade, tá? Chega a 81%, e as Perdizes, outro bairro de classe média alta de São Paulo, onde a expectativa de vida chega a 80 anos. Isso não estamos falando do centro da cidade de São Paulo. Vou pedir para o Vitão botar o mapa para você que não é daqui, localizar na sua cabeça, porque quando a gente fala centro, é esse lugar aqui, olha, onde estão essas 4 bolinhas, tá vendo só? Aí vamos ver agora quais são os locais da cidade onde a população vive menos. Nós vimos que ela chega a 80 anos aí, né? A expectativa de vida supera os 80 anos nesses bairros nobres.
Agora, nesses extremos aí que aparecem em cor de rosa, no destaque, nós temos o pior perfil de expectativa de vida na cidade de São Paulo. São justamente algumas das regiões mais distantes do centro. Eu vou começar. Baixa a expectativa de vida nessas regiões, por causa de vários fatores que a gente vai detalhar já já. Olha, aí no alto, né, mais à esquerda, nós temos o bairro de Anhanguera. São 58 anos apenas de expectativa de vida nesse local, contra, repito, até 82 anos os bairros nobres, né? Aqui mais embaixo, olha, nós temos o Jardim Ângela, expectativa média de apenas 61. Eu, se morasse no Jardim Ângela, estatisticamente já estaria morto há 3 anos. Do outro lado, no lado leste, na zona leste, no extremo da zona leste, é o extremo da zona leste de São Paulo, tá bom? É longe pra caramba isso aqui e é pobre pra caramba também essa região. Nós temos aqui, olha, eu vou aumentar a imagem aqui para você ver. Nós temos aqui o bairro, em cima de tudo, Lajeado, né? É o bairro do Lajeado, expectativa de 61 anos. Depois, embaixo dele, nós temos Guaianazes, com apenas 61 anos também. Depois disso, nós temos Cidade Tiradentes, onde a expectativa de vida é menor ainda. E lá embaixo, número 3, é Iguatemi, também 60 anos de sobrevida, tá? Essa é a situação. Gente, 24 anos de diferença, né, entre um bairro e outro. Ou seja, se você vive no Alto de Pinheiros, você vai viver 82 anos, vai ter uma vida tranquila, vai morrer velhinho. Mas se você vive no Jardim Ângela ou lá no bairro Anhanguera, você não vai viver sequer 60 anos, tá bom? E por quê? Por causa de vários fatores, né? Por causa de vários fatores. Entre esses fatores, nós temos aí, olha, a violência, né? A nutrição e segue por aí afora. Mas é incrível ver como numa sociedade supostamente democrática, nem é uma sociedade estamental. A diferença entre ser rico e ser pobre é algo muito evidente. Vamos dar uma passada pelo noticiário internacional? Olha, semana passada nós tivemos uma decisão da Suprema Corte americana muito importante, pouco se falou sobre ela. A Suprema Corte, quando julgava lá o direito do Trump de expatriar, inclusive nacionais americanos, acabou dando ao Trump um instrumento que é absolutamente perigoso. Por quê? Porque o torna uma pessoa plenipotenciária. O que disse a Suprema Corte dos Estados Unidos? Falou, olha, embora o presidente esteja obrigado a seguir a Constituição, a Justiça não pode determinar a ele que siga. Ou seja, a Constituição americana vira praticamente uma referência abstrata para o presidente dos Estados Unidos, que se ele quiser seguir, tudo bem, se não quiser seguir, não tem problema nenhum, porque a Justiça não pode alcançá-lo. Lá nos Estados Unidos é bem diferente daqui a situação e isso acaba mostrando para a gente, e houve até uma surpresa da própria opinião pública americana mais consciente, que descobriu de uma hora para outra que o presidente americano simplesmente é inimputável e que ele só vai ter uma gestão democrática se ele quiser. É o que acontece lá, né? Nisso, nós estamos muito melhor preparados para enfrentar autocratas aí como Bolsonaro e outros adeptos aí de Trump e Companhia Limitada, do que os próprios Estados Unidos, que sempre foram colocados como sendo a grande escola das democracias do continente, da democracia mundial, e isso agora está se revelando, né, uma mentira absoluta. Porque o que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos é absurdo, e o que a Suprema Corte tem dado de suporte a ele, ela já não é mais parte daquele mecanismo de checks and balances, né, de freios e contrapesos, que suportava aí os arroubos autoritários. O que a gente está vendo é que a democracia americana é nada além da conversão à democracia do eventual ocupante da Casa Branca. Se ele não quiser ser um democrata, caso de Trump, ele não precisa, e a Justiça vai lavar as suas mãos dizendo que o presidente tem que seguir a Constituição. Mas se não quiser seguir, beleza, não tem problema, né? E agora, a Justiça americana está discutindo uma outra coisa lá, uma outra coisa que é bastante grave, né? Que é a busca de leis no acervo legal americano, que são leis muito drásticas, leis draconianas mesmo, adotadas em períodos de guerra. E os Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos tratam os períodos de guerra com muito carinho. Tem um arcabouço gigante lá de assuntos de natureza legal e constitucional
que são, na verdade, grandes instrumentos de exceção. Está aqui na capa do New York Times, é isso? Deixa eu ver se é o Times ou se é o Washington Post. É, do Times. O que está aqui, olha? Cadê a notícia? Agora eu perdi a notícia aqui. Vou achar para vocês aqui. Vou achar já. Aqui, ó. Tribunal de Apelações considerará a lei de uso de inimigos estrangeiros de Trump no programa de deportações em massa dele, tá? O que diz aqui a manchete? O uso de uma lei pelo presidente Trump levantou questões sobre se ele estava ou não cumprindo o texto de estatuto. O caso provavelmente chegará à Suprema Corte. E aqui eu vou ler para vocês um trechinho da matéria para que vocês tenham uma ideia do que é esse assunto. Olha, está aí. O Tribunal de Apelações considerará a lei do uso de inimigos estrangeiros de Trump, caso perante um dos tribunais mais conservadores do país, será o primeiro a chegar à Suprema Corte. Aqui diz respeito ao Tribunal de Apelações de New Orleans, tá? Lá no sulzinho dos Estados Unidos. A matéria do New York Times diz que essa lei, a lei dos inimigos estrangeiros, havia sido usada apenas 3 vezes na história dos Estados Unidos e todas elas durante períodos de guerra. A forma como Trump invocou levantou questões significativas sobre ele estava ou não cumprindo o texto do estatuto. Por mais de 3 meses, tribunais de todo o país têm lutado para responder a essas perguntas e decidir se o presidente ultrapassou ou não os limites da lei para perseguir um dos seus principais objetivos políticos, que é deportar em massa os imigrantes. Na segunda-feira, hoje, um Tribunal Federal de Apelações de New Orleans também considerará essas questões, no que provavelmente será a batalha jurídica decisiva sobre a lei dos inimigos estrangeiros pelo Trump, né? E aqui o New York Times nos conta o que é essa lei, uma lei de 1798, quando os Estados Unidos, ainda em formação, estavam ameaçados de uma guerra com a França, e aí a lei dos inimigos estrangeiros concedeu ao presidente amplos poderes para deter e expulsar membros de uma nação estrangeira hostil. No entanto, a lei concede esses poderes apenas em tempo de guerra declarada, ou durante o que se descreve como uma invasão ou incursão predatória. E o Trump está tentando, desde o comecinho, usar essas leis de exceção contra uma população que ele acusa, sem provar nada, né, de pertencer a gangues de ruas, né, como a gangue Trem de Aragua, que acabou virando uma espécie de demônio para justificar todas as atrocidades feitas por esse sujeito que a cada dia mais se parece com aquele outro que lá, 100 anos atrás quase, tomou o poder na Alemanha e acabou destruindo a democracia na Alemanha, chamando para si salvaguardas de poder extremo, que é exatamente o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Sobre essas acusações de pertencerem ao Trem de Aragua e tudo mais, a matéria diz o seguinte: o presidente e seus assessores têm afirmado repetidamente que os homens não são meros criminosos, mas trabalhavam em estreita colaboração com o governo da Venezuela. E, além disso, argumentaram que a presença deles em solo americano equivalia a uma invasão por um país estrangeiro hostil. Essa é a argumentação que ele usa para tentar convencer a justiça de que tem que usar esses instrumentos para se locupletar, tá? Vamos pular agora. Olha, por falar nisso, o que é que ele fala? Ele fala assim, não, são todos uns bandidos, são todos membros de gangues, eles estão aqui para afrontar o poder nos Estados Unidos, trabalham para aqueles comunistas da Venezuela. Só que o ICE, né, a polícia lá, a SS nazista do Trump, o que ela está fazendo? Ela está indo prender gente em local de trabalho, tá? Ela está indo prender gente em local de trabalho. Aí, veja só, restaurantes, fazendas, enfim, obras de engenharia civil, né, que empregam muitos estrangeiros, sem eles, inclusive, esses segmentos da economia americana nem trabalham, né? Mas o ICE está lá prendendo. Mas sabe quem é que é punido com isso? Só os imigrantes, só os trabalhadores. Porque os patrões que lucram muito contratando ilegalmente, pagando salário de fome, sem nenhum direito social, sem nada, né, num regime de trabalho quase escravo, esses estão imunes à fiscalização do ICE, né? O que nos diz o Washington Post aqui? Que o Trump concentrou as batidas em locais de trabalho, sempre pequenas empresas, como parte da iniciativa do governo para aumentar as prisões. Olha só. As operações de fiscalização do Departamento de Segurança Interna têm se concentrado predominantemente em prender trabalhadores, em vez de punir os empregadores, porque é óbvio que se alguém está em condição ilegal, quem o contrata se beneficia dessa condição, ou não, né? Mas aqui tem uma justificativa dos patrões e uma justificativa também do ICE para não punir os patrões. Olha,
Desde o início, o Departamento de Imigrações e Alfândega, o ICE, o famigerado ICE, publicou comunicados à imprensa sobre aproximadamente 2 dúzias de batidas de policiais que fizeram na seção fiscalização em locais de trabalho, lá no site dele. Veículos de comunicação locais documentaram dezenas de outras batidas policiais. O Washington Post conseguiu identificar apenas um único empregador acusado após as batidas divulgadas pelo ICE. O Post analisou processos judiciais, buscou registro envolvendo indivíduos nomeados em registros corporativos de empresas que o DHS realizou batidas policiais. Então, eles vão lá, prendem os trabalhadores, que são apresentados depois como bandidos, como se estivessem ali delinquindo, traficando droga, transportando gente entre as fronteiras, mas eles estão, na verdade, trabalhando quando são presos, né? E o alvo dessas operações sempre são pequenos negócios. Trump não se mete com grandes firmas, tá? Não se mete. O que nos diz aqui o Washington Post? As batidas policiais conduzidas pelos agentes do ICE têm como alvo principal pequenos negócios como lava-rápidos. Algumas são realizadas em questão de minutos, ou seja, parece uma blitzkrieg, né? 2 empresários disseram que os agentes não apresentaram um mandado, mesmo quando solicitados, levantando questões sobre se os agentes de imigração estariam ou não violando os direitos constitucionais na sua tentativa de aumentar as prisões de imigrantes ilegais. E aqui fica o registro também de que esse pessoal agora resolveu trabalhar mascarado. Não se sabe se por vergonha, né, do papel social nefasto que cumprem, ou mesmo se para evitarem a identificação das atrocidades e das ilegalidades cometidas durante essas batidas policiais, né? Então é isso, fica aqui o registro de que o governo Trump, enquanto sacrifica lá os trabalhadores que apresenta como bandidos perigosos, membros de gangues, poupa os patrões que os contratam, né? Quando eles não estão cometendo crimes para trabalhar em coisas que os americanos não gostam de fazer, como, por exemplo, limpar latrinas e assentar tijolos, né? Coisas que exigem força física e esforço bruto que os americanos já não querem mais, tá? Vamos agora dar uma passadinha pelos jornais da Europa para a gente ver como é que está o clima por lá hoje, porque o assunto volta a ser a crueldade das operações militares de Israel contra a faixa de Gaza, contra os palestinos, né? E olha só, Israel anunciou durante o fim de semana que vai fazer uma campanha de grande potencial ofensivo visando o norte da faixa de Gaza. E aí, o que aconteceu? De novo o desplazamento, né? De novo o deslocamento forçado de populações. E aqui na capa do Guardian, você vê quem são essas pessoas, né? Depois o governo de Israel vai dizer que esses são os terroristas que eles perseguem. Na semana passada nós tivemos aqui uma informação. Gente, o nível de crueldade dessa guerra é algo avassalador, né? Na semana passada nós ficamos sabendo, e a imprensa internacional noticiou durante esse fim de semana, que os próprios soldados do exército de Israel estão denunciando as atrocidades que são obrigados a cometer, como, por exemplo, disparar contra multidões que acorrem aos pouquíssimos, são somente 4 locais de distribuição de víveres. Então, Israel anuncia que vai haver distribuição em um determinado local, a massa faminta vai até lá, e quando chega lá, os soldados atiram neles, né? Matam gente, matando em média 15 pessoas por dia, né? Em cada um desses locais aí. Fica sempre a sensação de que fazem isso porque são sádicos, né? Que são sádicos assassinos que se comprazem em matar e impor o sofrimento a essa população que, como você vê aí nessa foto, na capa do The Guardian, que não é órgão do Partido Comunista Chinês, né, das pessoas que estão sendo atingidas por isso, né? Gente que mal tem tempo de pegar as poucas tralhas que sobraram e correr para outro lugar com medo dos mísseis que vão cair na cabeça deles. A matéria diz o seguinte, olha, dezenas de milhares de palestinos estavam fugindo da parte oriental da cidade de Gaza, no norte do território, no domingo, assim que Israel alertou sobre a sua grande ofensiva. As mensagens nas redes sociais das Forças de Defesa de Israel alertaram sobre operações militares que irão escalar, intensificar e se estender para o oeste até o centro da cidade para destruir, supostamente, né, capacidade das organizações terroristas e direcionaram aqueles que vivem em vários bairros lotados para El Mawazi. É uma área costeira
muito mais ao sul, que está superlotada e tem instalações muito limitadas. E para onde, depois dessa incursão aí, as baterias e os fogos vão ser direcionados, né? Pessoal, está terminando aqui o programa. Preciso dizer para vocês que ontem nós tivemos uma aula do Eduardo aqui sobre investimentos no mercado financeiro, que foi massa, foi um sucesso de audiência, muita gente assistiu. E se você não conseguiu assistir, olha aqui, ó, hoje o replay está liberado, então assista, porque é gratuito, é para todo mundo, não precisa ser membro daqui da comunidade do ICL, tá bom? E ele vai falar sobre como investir em meio a toda essa crise de liquidez aí, né, pelos fatores políticos internos e por toda essa tensão que acontece no mundo. Se você não assistiu, pode assistir, está liberado o replay, tá bom? Você vai aqui nesse link aqui, olha, aqui, despertaicl.com.br. Vai aí que você pega o link e vai assistir o replay para você aprender o que fazer com o seu dinheiro, para que o seu patrimônio não corra risco por causa de volatilidade e até por causa da desonestidade de certas corretoras, né? Um abração para vocês, obrigado pela audiência e amanhã estamos aqui 7 da manhã para ver como é que ficou o mundo nas próximas 24 horas. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês!